Avaliar os transtornos de personalidade, no fundo, é tentar entender como a pessoa funciona por dentro, como ela se sente, como pensa, como se relaciona. E o que acontece quando esse jeito de ser começa a trazer conflito, sofrimento ou prejuízo real na vida dela. Não é só ver se fecha um diagnóstico, é olhar para padrões que se repetem ao longo do tempo, em diferentes contextos, até virarem quase automáticos. E um ponto importante: transtorno de personalidade não é um mundo separado da personalidade normal. Todo mundo tem traços. Gente mais desconfiada, outras mais controladoras, mais emotivas, mais frias, mais impulsivas, mais distantes. Isso faz parte do esperado, faz parte de ser humano. O que acende uma luz de alerta para gente é a combinação de rigidez. A pessoa ela reage quase sempre igual, mesmo quando isso claramente não funciona. É a intensidade, quando domina as emoções, as nossas decisões e relacionamentos. E o impacto, prejudicando as relações, a convivência no trabalho, na família, no autocuidado e na saúde mental. Nessa hora, em vez de só perguntar qual rótulo se encaixa, a boa pergunta clínica é: que padrão é este? Desde quando aparece? E o que ele está custando para essa pessoa? Quando a gente entra nos modelos diagnósticos, hoje eles convivem dois modos principais de organizar esses padrões. O primeiro é o categórico, o mais tradicional. Ou a pessoa tem ou não tem um transtorno específico. E no DSM-5-TR, isso aparece na parte principal do manual. São 10 transtornos de personalidade, como borderline, narcisista, obsessivo-compulsivo de personalidade, evitativo, esquizoide, entre outros. Esse modelo, porém, tem limites bem conhecidos, muita comorbidade, perfis muito diferentes dentro da mesma categoria, por exemplo, e por isso o próprio DSM trouxe uma seção final, um modelo alternativo de transtornos de personalidade. Esse modelo ele é chamado de híbrido, porque junta duas dimensões. Primeiro, uma dimensão de severidade de funcionamento da personalidade, o famoso critério A, onde a gente avalia identidade, autodirecionamento, empatia e intimidade. Depois, uma dimensão de traços patológicos, o critério B, que se avalia por meio de um questionário em que a pessoa responde por meio de uma escala de 4 pontos sobre afetividade negativa, distanciamento, antagonismo, desinibição e psicoticismo. A ideia é, primeiro eu vejo quão comprometido este self está e o funcionamento interpessoal. Depois, eu mapeio quais traços estão alterados. Com base nisso, eu ainda posso descrever perfis típicos como borderline, narcisista, evitativo, mas agora com muito mais nuances do que só contar sintomas. Percebe a mudança de lógica? Sai a pergunta em qual caixinha esse paciente entra e agora passa a ser: quão comprometida está a personalidade e com que combinação de traços eu estou lidando nesse caso. E isso conversa muito bem com a avaliação psicológica na prática. Avaliar transtornos de personalidade não é aplicar um teste, olhar o score e carimbar um código. É um processo multimétodo. Normalmente combinamos entrevista clínica e diagnóstica, observação da relação ali ao vivo e instrumentos padronizados. Do lado do autorrelato, entram inventários como o IDCP, uma entrevista pelo ETRAP, que traduz esse modelo dimensional em domínios e facetas patológicas. Do lado dos métodos baseados no desempenho, entram, por exemplo, Rorschach, Zuliger, Pfister, que nos ajudam a ver como a pessoa organiza percepção, emoção, vínculo, controle e contato com a realidade diante de estímulos ambíguos, mais conflituosos, situações mais tensas. O ganho real vem quando o psicólogo integra o que a pessoa diz sobre si, o que ela mostra nos testes, como ela se comporta ao longo do processo e o contexto em que tudo isso foi construído. Em vez de parar em é borderline ou narcisista, a avaliação ela começa a responder como essa pessoa se vê e vê os outros, que emoções predominam e como ela tenta regular essas emoções, que estratégias de proteção ela aprendeu lá atrás e continua repetindo hoje, mesmo que esteja fazendo mal. E aqui talvez esteja o ponto central.
Mais do que colar um nome, avaliar transtornos de personalidade é tentar entender o sentido daquele jeito de ser. Quase sempre, o traço que hoje está causando estrago já foi em algum momento uma forma de sobrevivência, como ter que controlar tudo num ambiente caótico, não se apegar a ninguém para não se machucar, agradar o tempo todo para não ser abandonado, atacar primeiro para não ser atacado. Na vida adulta, esse modo automático continua ligado mesmo quando o contexto muda. E é aí que começa a produzir exatamente o sofrimento que a pessoa queria evitar. Então, uma avaliação psicológica bem feita não transforma o diagnóstico em sentença do tipo você é assim e pronto. Ela transforma o diagnóstico em mapa, um mapa de padrões de vulnerabilidade e também de recursos que orienta psicoterapia, decisões clínicas e planejamento de cuidados. Em resumo, quando a gente avalia um transtorno de personalidade, o objetivo não é sofisticar o rótulo, é sofisticar a compreensão para que o diagnóstico seja ponto de partida para a mudança e não ponto final na história da pessoa.